Bom, vamos falar então de desmame de autocuidado. Na live passada, da semana passada, se você assistiu, você deve se lembrar, eu falei um pouquinho para vocês sobre puerpério e desmame. E como que esses dois processos, né, puerpério emocional e desmame, se relacionam e o que que a gente pode fazer para tornar estes processos mais leves, para que a gente possa vivê-los com mais leveza e com mais beleza. Porque ambos são processos desafiadores. Puerpério emocional e desmame. E lembrando, o desmame, geralmente ele está inserido dentro do puerpério emocional, tá? E lá no finalzinho da aula, eu compartilhei com vocês como que a gente poderia, então, viver esses processos com mais leveza, beleza, gentileza, e eu trouxe para vocês os 3 autos, que são os autos que eu falo essenciais para a gente viver o puerpério com leveza e beleza, e os mesmos autos essenciais para a gente viver o desmame com leveza e gentileza, que são eles autorresponsabilidade, autoconhecimento e autocuidado, tá? E hoje, especificamente, eu vou falar com vocês sobre esse terceiro auto, que é o autocuidado. Lembrando, tá? Não tem como a gente falar de autocuidado sem a gente viver aqui esses outros 2 pilares antes. A autorresponsabilidade e o autoconhecimento. Então, primeiro eu preciso ser autorresponsável, né? E ser autorresponsável é fazer aquilo que eu preciso fazer. E eu preciso do autoconhecimento. Eu preciso entender o que passa aqui dentro, o que me agrada, o que não me agrada, conhecer da minha história, tá? Por quê, gente? Não existe, não tem como, né, eu montar um protocolo de autocuidado, eu passar para vocês, ó, faz isso de autocuidado, se você não se conhece. Se eu não me conheço, eu vou tender a buscar a mesma prática de autocuidado, às vezes, da minha vizinha. Ou vocês que estão aqui, que me acompanham, que me seguem, vão querer copiar aquilo que eu faço. O que que eu pratico de autocuidado para mim. E pode ser que sirva para você? Pode ser que sim, pode ser que aquilo que eu faça faz sentido para você também, mas pode ser que não, porque você é diferente de mim, né? A tua experiência de vida, a tua história de vida é diferente da minha. Então, aquele autocuidado que muitas vezes faz sentido para mim, não faz sentido para você. Então, você começa a praticar aquilo que eu faço e você não vê melhora na tua vida. Então, por isso é importante o autoconhecimento para que a gente chegue aqui nesse passo do autocuidado, tá? E o autoconhecimento é possível a gente fazer sozinho? Sim, é possível, desde que você seja autorresponsável, que você mergulhe aí dentro de você, que você busque realmente se conhecer. Mas nós temos aí, né, as práticas terapêuticas que são super recomendadas para o autoconhecimento, né? As práticas terapêuticas, os processos de coaching, os processos de desenvolvimento pessoal, que vão auxiliar muito nesse processo de autoconhecimento e vão facilitar, né, esse processo que não é fácil, que não é gostosinho, olhar para dentro muitas vezes dói. Então, ter uma ajuda de fora para que a gente consiga realmente se olhar, entender o que acontece aqui faz toda a diferença, tá? Então, por isso eu preciso do autoconhecimento para ter um autocuidado que seja eficiente para mim, tá? É, E a gente já sabe, né, que autocuidado é importante. A gente sente que quando a gente não está praticando autocuidado, a gente sente falta, né? A gente começa a perceber, nossa, eu não estou conseguindo mais me cuidar, eu não me cuido, e a gente vai sentindo isso no nosso corpo, na nossa vida como um todo, tá? E ele é importante, ele é fundamental no nosso processo de desmame, no nosso puerpério emocional e na maternidade como um todo, tá? Agora, uma pergunta que eu quero fazer para vocês: por que será, né, que mesmo o autocuidado sendo tão importante, né, tem tanta gente falando aí de autocuidado, por que será que mesmo assim a gente não consegue se cuidar? Eu sei que autocuidado é bom, né? Eu sei que ele é importante. Às vezes a gente não sabe tanto, né, da importância, mas eu vou falar para vocês também, mais lá no final, do porquê que ele é tão importante. Mas eu sei que de qualquer forma, né, mesmo que eu não sabendo de fato a importância desse autocuidado, eu sei que é bom, eu sei que é gostoso, eu me sinto bem quando eu me cuido, quando eu faço algo por mim, mas por que que mesmo sendo gostoso, mesmo sendo bom, eu não consigo me cuidar? Tá? E aí eu vou trazer aqui para vocês algumas questões que te impedem de praticar o autocuidado,
tá? E vou explicar e falar um pouquinho sobre cada uma dessas questões. A primeira delas é a falta de clareza sobre o que é autocuidado. E essa falta de clareza, né, ela faz com que a gente muitas vezes entenda que autocuidado é somente eu cuidar do meu corpo físico, da minha estética, da minha aparência, né? A gente vê muito aí, aqui no Instagram, né, a gente vê as pessoas postando rotina de skincare, postando lá onde eu tô aqui no meu momento autocuidado, e tá lá fazendo uma massagem, e tá lá no cabeleireiro, e tá lá fazendo a unha, tá na academia. Então a gente associa autocuidado apenas a essas coisas, tá? A ir para academia, a fazer uma unha, a fazer uma massagem, a fazer um procedimento estético. Isso é autocuidado? Sim, mas é uma parte bem pequenininha do autocuidado físico, tá? A gente não tem só o autocuidado físico. O autocuidado, ele é fundamentado em 5 esferas, né? Que é o físico, sim, mas a gente tem também o autocuidado social, o autocuidado emocional, o intelectual e o espiritual. Então, a gente precisa olhar para essas 5 esferas de autocuidado para que eu possa, de fato, me completar, me sentir bem, me abastecer para poder cuidar do meu filho, tá? Muitas vezes, né, tem mães, vamos dizer assim, né? Eu tô falando aqui com mães, eu conheço mães, às vezes, né, que chegam até mim e que estão até com o autocuidado físico em dia, né? São mães que vão para academia, que vão fazer a unha, que vão fazer o cabelo, que vão fazer massagem, mas ainda assim vivem um puerpério desafiador, ainda assim vivem um processo de desmame desafiador. Por quê? Porque tá olhando só para o físico. E não é só olhar para o físico. Nós não somos só físico. Nós temos nosso corpo físico, mas nós somos, né, temos também nosso corpo emocional, intelectual, social e o mais importante de todos, o espiritual. Então a gente precisa olhar para essas 5 esferas de autocuidado, a gente precisa cuidar dessas 5, tá? A gente precisa ter práticas de autocuidado no nosso dia a dia que abasteçam essas 5 esferas. Então, eu preciso de práticas de autocuidado físico, de autocuidado social, espiritual, intelectual e emocional, certo? Joia? Vamos lá para outra questão aqui que faz com que a gente não se cuide, né? Então, primeiro, essa falta de clareza, tá? Porque eu acho que é só o físico. A segunda questão, né, que nos impede de praticar o autocuidado é a falta de gestão de tempo, que é o que a maioria de nós aqui muitas vezes reclama. Eu não tenho tempo, eu não consigo, porque o meu bebê demanda de mim o tempo inteiro, eu estou o tempo inteiro cuidando do bebê, eu tenho que cuidar da casa, eu tenho que cuidar disso, tenho que fazer isso, fazer aquilo outro, e não tenho tempo para cuidar de mim. E aí, eu sinto muito ter que vir aqui te dizer, mas isso é falta de gestão de tempo, é falta de prioridade. Então, nós precisamos ordenar a nossa vida, colocar ordem nas nossas coisas e estabelecer prioridade. O que que é realmente importante? O que que eu preciso fazer? E outra coisa, né? Desconectar um pouquinho aqui, ó, do celular. Porque é lógico, o celular é importante, né? A gente tem acesso a muita coisa, mas se a gente não tem autorresponsabilidade, se a gente não tem maturidade suficiente, a gente se perde aqui no celular. E a gente se perde, e aí o tempo passa, a gente fica ali horas e horas passando, né? Passando o dedinho, e dando risada, e vendo reels, e dando risada, e vendo fofoca, e o tempo vai passando. E aí a gente não se cuida, porque a gente não tem tempo, tá? Então, falta de tempo, na verdade, é falta de gestão de tempo, é falta de ordem e falta de prioridade. Então, a gente precisa conseguir gerir melhor o nosso tempo, colocar ordem e prioridade na nossa vida, tá? Agora eu vou trazer aqui algumas crenças, tá? Crenças que também nos impedem de praticar o autocuidado. E a primeira delas é que autocuidado é egoísmo, futilidade. Quando a gente acredita que cuidar de mim é ser egoísta, né, ou é ser fútil, né, até trazendo um exemplo aqui, eu atendo um grupo terapêutico de mães, e nesse grupo uma das mães estava falando, né, que ela tinha deixado completamente de se cuidar porque ela achava que isso era futilidade.
Ela falava, mas como eu vou sair para me cuidar, para fazer algo por mim e vou, né, deixar às vezes a minha bebê com alguém para ir fazer alguma coisa por mim? Isso é ser fútil demais, é ser egoísta demais. E aí a gente não entendeu nada sobre o que é autocuidado, quando a gente de fato acredita que autocuidado é egoísmo e é futilidade. Muitas vezes, essa crença de autocuidado ser egoísmo e ser futilidade, ela está relacionada com a falta de clareza no autocuidado, porque elas estão relacionadas geralmente assim, quando a gente acha que autocuidado é só esse autocuidado físico que eu falei para vocês, é só ir fazer a unha, é só ir arrumar o cabelo, é só fazer uma skincare, é só ir fazer uma massagem. A gente acha que eu tenho que sair e me afastar do meu bebê para me cuidar. Então, quando eu tenho essa falta de clareza lá no que é autocuidado, geralmente ela vem associada com essa crença aqui de que autocuidado é egoísmo e é futilidade. Entende? Então vamos ficar ligadinho. E vocês podem ir colocando no chat aqui para mim se está fazendo sentido, se vocês estão se identificando com essas causas aí que impede você de praticar o autocuidado. Uma outra crença que é muito comum, né? Se eu me cuidar, eu vou ter que me afastar do meu bebê, né? Para eu me cuidar, eu tenho que deixar o meu bebê com outra pessoa, eu tenho que negligenciar o cuidado do meu bebê. Então a gente acha que se eu tiver um tempinho, separar um tempinho para me cuidar, eu preciso negligenciar o cuidado do meu bebê. E aí também a gente entendeu tudo errado, porque eu posso me cuidar ao mesmo tempo que cuido do meu bebê. E muitas vezes, algumas práticas de autocuidado, elas inclusive favorecem que você as pratique junto com o seu bebê. E com isso, favoreça ainda mais a conexão e o vínculo com o seu bebê. Então, é possível se cuidar sem negligenciar o cuidado com o seu bebê. É possível se cuidar junto com o seu bebê, sem precisar se afastar do seu bebê. E para quem aqui já viu a live aula que eu fiz sobre as fases do puerpério emocional, se você não viu, ela está no feed, ela já está no YouTube essa aula. Eu explico cada fase do puerpério emocional e principalmente a primeira fase, ela é uma fase na qual mãe e bebê precisam estar muito juntos. Então, nessa fase, que vai aproximadamente até os 6 meses do bebê, você vai precisar encontrar práticas de autocuidado que você consiga fazer junto com o seu bebê. Você não vai precisar deixar ele com outras pessoas. Você vai ter que incluí-los na sua prática de autocuidado. E sim, existem práticas de autocuidado que são super possíveis de serem realizadas junto com o seu bebê, tá? E lá dentro do meu desafio, o Cuidar-se para Cuidar, tem várias, na verdade, todas as práticas que tem lá no desafio Cuidar-se para Cuidar são práticas que você pode realizar junto com o seu bebê, mesmo seu bebê sendo pequenininho, mesmo que você não tenha rede de apoio. Tá? Porque esse desafio ele foi pensado exclusivamente nessa mãe que tem esse bebê pequeno que não pode se afastar desse bebê, tá? Então é possível sim se cuidar sem negligenciar o cuidado com o seu bebê. E aí uma outra crença que ela tá um pouco alinhada com essa é de que se eu sair para me cuidar, se eu fizer algo por mim, as pessoas vão achar que eu não sou uma boa mãe, que eu não estou cuidando do meu filho. Então, além de eu mesma, né, ter esse julgamento ruim comigo de que se eu me cuidar, eu estou negligenciando o cuidado com o meu bebê, eu já fico com a preocupação do que as outras pessoas vão pensar. Então, é o medo do julgamento pelos outros de que eu não sou uma boa mãe porque eu estou me cuidando. E aí a gente acha que, putz, né, eu tô me cuidando, as pessoas vão achar que eu tô me colocando em primeiro lugar e que eu não tô cuidando do meu bebê. E meu bebê deveria ser a minha prioridade. Então a gente vai criando umas caraminholas aqui na nossa cabeça que só por Deus, né? Depois pra gente limpar, pra gente tirar isso aí, é um trabalho da zorra. Mas a gente tá aqui, eu tô aqui para te ajudar com isso, tá? Não tem essa crença. Uma outra crença também, que é a crença de que a mãe ideal se sacrifica pelos seus filhos, então a gente fica buscando ser essa mãe ideal, essa mãe perfeita que se sacrifica pelos filhos. E sim, nós nos sacrificamos pelos nossos filhos, mas não é esse tipo de sacrifício de deixar de lado o autocuidado. O nosso sacrifício está ali no dia a dia, na troca de fralda, no amamentar, no despertar à noite para cuidar dessa criança, na hora que essa criança está com febre, está doente, que eu vou ter que negligenciar, que eu vou ter que me sacrificar para poder cuidar dela. É esse sacrifício.
Entende? Que ele é inerente a todas as mães. E, inclusive, o autocuidado, ele vem ser um fortalecedor para você poder se sacrificar pelos seus filhos. Então, se cuidar, ele é essencial para que você possa se sacrificar pelos seus filhos, tá? E, pelo amor de Deus, né? Sacrificar o seu autocuidado não é saudável para você e nem para o seu filho. E tira da sua cabeça que a mãe perfeita e que a mãe ideal se sacrifica pelos filhos abdicando do seu autocuidado. Não é esse tipo de sacrifício que a gente faz, tá? Porque esse sacrifício de abdicar o autocuidado, ele vai ter um peso na sua maternidade, na sua educação do seu filho, na maneira que você, na mãe que você é, entende? Então você não pode negligenciar esse autocuidado. Joia? E uma outra crença que a gente tem também é que para se cuidar, a gente precisa de dinheiro. E essa crença do que para me cuidar eu preciso de dinheiro, ela está muito ligada com aquela falta de clareza que eu falei para vocês, de achar que autocuidado é ir para o salão, é fazer unha, é fazer cabelo, é fazer massagem, é ter um dia de spa, é ir para academia, porque tudo isso tem um custo, né? Eu ir para o spa, eu pagar uma massagem, eu ir fazer a unha, eu ir cuidar do meu cabelo, comprar produtos caríssimos para o meu skincare, tudo isso tem um custo. Então eu acho que para me cuidar, eu preciso de dinheiro. Mas não é desse autocuidado que eu tô falando, né? Falei para vocês lá no início, isso é uma parte bem pequenininha do autocuidado. E mesmo que você esteja, 10 nesse autocuidado de cuidar do seu corpo físico, da sua estética, né? Que você tenha dinheiro até para cuidar de tudo isso. Mas se você não cuida de todo o resto das outras esferas, sinto muito. Não adianta nada, dinheiro perdido, tempo perdido, tá? Então, essa é uma outra crença. E a crença da rede de apoio. Ah, eu não tenho ninguém para me ajudar, eu não tenho ninguém para ficar com meu filho. Como que eu vou me cuidar se eu não tenho ninguém para deixar a minha criança, né? E isso aqui está relacionado também com aquilo, com aquela crença de que para me cuidar eu preciso me afastar do meu bebê. E não, a gente pode se cuidar mesmo sem rede de apoio. A gente deve se cuidar mesmo sem rede de apoio. Principalmente, né? Se eu não tenho rede de apoio, eu preciso me cuidar para poder me abastecer, para poder dar conta de cuidar dessa criança, tá? Então, não é impedimento. Falta de dinheiro e falta de rede de apoio não é impedimento para você não se cuidar. E lá, mais uma vez, falando aqui do desafio Cuidar-se para Cuidar, lá nesse desafio, que são 12 dias de práticas de autocuidado, que você não precisa de rede de apoio, você não precisa de dinheiro para colocar aquelas práticas em prática, né? Para realmente colocar isso aí no seu dia a dia. São práticas simples e práticas pensadas para mãe puérpera, para você que tem um bebê pequeno. As práticas que estão lá são práticas que eu experimentei na prática no meu terceiro puerpério, quando minha filha nasceu. Meu marido nem estava morando aqui meio que junto, né? Ele morava em Jundiaí, eu aqui sozinha. Ele vinha esporadicamente, porque ele trabalhava lá ainda, né? Mais full time. E tinha duas crianças pequenas, eu ficava em casa sozinha e veio a pandemia. Foi bem naquele momento turbulento que eu experimentei essas práticas de autocuidado que eu apresento para vocês lá dentro do desafio Cuidar-se para Cuidar, tá? Então é super possível, né? Você que tem um bebezinho pequeno, você que tem um bebezinho pequeno e uma criança maior, dá para se cuidar, mesmo sem rede de apoio e mesmo sem dinheiro. É lógico, gente, que ter dinheiro facilita, facilita muito. Ter rede de apoio, uma rede de apoio que realmente seja apoio, né? Que não seja aquela rede de apoio que mais atrapalha do que apoia. Facilita, facilita muito. Mas o que eu quero dizer aqui para vocês? Para vocês não ficarem com esse foco de que eu não tenho dinheiro e eu não tenho rede de apoio, porque senão você não sai do lugar e você perde protagonismo na sua maternidade. Então, isso não é fundamental. Faz diferença, ajuda, facilita, mas não é fundamental. Dá para se cuidar sem rede de apoio e sem dinheiro, tá? Vamos lá, falei aqui para vocês então o porquê né, das crenças, das razões que nos impedem de praticar o autocuidado. Agora a gente vai falar um pouquinho da importância do autocuidado, sobretudo para o nosso tema principal, que é o desmame. Então, por que que eu preciso me cuidar para
desmamar o meu bebê com leveza, com gentileza, respeito e sem culpa. O que uma coisa tem a ver com a outra, né? Vocês podem estar aí se perguntando, que uma coisa, que o autocuidado tem a ver com o desmame? Gente, tudo a ver, né? Falei um pouquinho na aula passada e vou repetir, vou enfatizar mais hoje. Autocuidado é meio. Então, é através do autocuidado que eu vou me abastecer para poder ser uma mãe melhor para o meu filho, certo? E isso durante toda a maternidade, não só puerpério, não só desmame. Mas nós estamos focando aqui em puerpério e hoje, especificamente, em desmame. E eu vou falar para você da importância do autocuidado no desmame, tá? Tenho falado para vocês que desmame é processo. É um processo que envolve questões emocionais, que envolve mudança de hábito sua e do seu bebê, tá? Sua e do seu bebê. Então, todo processo que envolve mudança de hábito, ele é desafiador e ele não acontece do dia para a noite, tá? Alguns estudos eles mostram que para a gente mudar um hábito que ele é diário, a gente precisa de, no mínimo, 21 dias. E aí vocês chegam aqui querendo desmamar do dia para a noite. Dá, gente? Não dá. É no mínimo 20 dias para a gente mudar um hábito. Entende? Então, por isso que eu falo que é um processo. Por isso que eu falo da importância da gente se preparar para o desmame antes da hora do desmame, né? Lá quando o meu bebê começa esse processo de desmame, que é lá na introdução alimentar que eu falei para vocês na aula passada, né? Então, o bebê começou já a se alimentar, vamos estudar e se preparar para o desmame, para começar a ordenar essas mamadas por ordem, já ir mudando os hábitos aos poucos, instalando novos hábitos, para na hora que o bebê estiver pronto para desmamar e você estiver segura e decidida da decisão, opa, não quero mais desmamar, aí você já está, né, com tudo isso mais fácil, mais claro. O teu bebê já está mais habituado com aquela rotina. Então, é importante a gente aprender e a gente ir trazendo esses conhecimentos desde lá do início do processo da amamentação, tá? Então, desmame, ele é um processo de mudança de hábito. E como todo processo de mudança de hábito, é desafiador. Para você que já é adulta e que é madura, né, que é inteligente, que é autorresponsável, que está aí trabalhando no seu autoconhecimento, é desafiador, pensa para o seu bebê. E aí, como que o seu bebê ele vai te demonstrar e ele vai falar para você que ele não está gostando de mudar de hábito? Porque mudar de hábito não é gostoso. O teu bebê vai chorar. E aí vocês chegam aqui para mim me perguntando, Amanda, eu tô tentando desmamar meu bebê, mas meu bebê só chora. É óbvio que vai ter choro, é óbvio. Não tem como um processo de desmame, um processo de mudança de hábito, a gente, né, fazer essa mudança de hábito sorrindo gostosinho. O bebê, ele vai protestar através do choro. E aí, eu vou ceder para esse bebê ali na hora? Né? Eu preciso ensinar ele a mudança de hábito, eu preciso acolher. E aí a importância da gente ter um plano, porque também não adianta a gente querer, eu vou desmamar e aí eu começo desde já negar todas as mamadas. Não é assim que funciona. É um passinho de cada vez, um hábito por vez, uma mamada por vez. A gente vai reduzindo as mamadas, diminuindo o tempo dessa mamada. Depois eu tiro uma mamada. Então, é um passo de cada vez. E por isso que eu falo para vocês que o desmame é um processo e demanda tempo, tá? Mas o simples fato da gente começar a pôr ordem nessas mamadas, da gente começar a reduzir tempo de mamada, a gente tirar algumas mamadas, né? Porque às vezes o bebê mama, tem muitas mães que chegam aqui falando, meu bebê mama o dia inteiro quer ficar no peito. E aí, se a gente começa a ordenar e a reduzir, e aí, tipo, um bebê que às vezes ficava o dia inteiro dentro do peito, ele começa a mamar só de manhã, na hora que ele acorda, e depois ele vai mamar à noite para dormir, talvez num despertar no meio da noite. Isso, gente, já traz um super alívio para vocês, né? Para a carga de vocês. Então, até que esse desmame aconteça totalmente, ele vai
acontecendo de forma gradual e ele vai sendo leve para o seu bebê e para você, tá? Então, mais uma vez, não tem como a gente falar em desmame sem choro. Não vai acontecer. A gente tem sim como amenizar, como acolher esse bebê, mas, né, a gente precisa entender que o bebê está passando por um processo de mudança de hábito. E aí isso exige paciência. E aí, quem é a pessoa madura? Quem é a pessoa responsável? Quem é a pessoa sábia da relação? Você ou o seu bebê? É você, criatura. Você que é madura, você que é adulta. É você que vai ter que ter paciência com o seu bebê. E é aí que entra a importância do autocuidado. Porque o autocuidado, ele vai ser o seu combustível para você se manter firme, para você se manter disposta, para você se manter paciente. Porque quando eu me cuido, quando eu me abasteço, eu consigo descansar, eu consigo cuidar das minhas emoções, entender o que está acontecendo aqui comigo, nas minhas emoções, ordenar as emoções, ordenar os meus afetos. Eu consigo olhar para as minhas carências, entender e, sabe, lidar com tudo isso de uma forma saudável. Eu vou me abastecendo, eu vou cuidando também da minha saúde física, né, através da minha alimentação, do meu descanso, do meu movimento, da minha atividade física, cuido do meu intelecto, leio, né, vejo às vezes documentários, coisas novas, cuido do meu espiritual, tenho a minha relação diária com Deus, o meu momento de conversar com Deus, meu momento de meditar, de buscar essa relação com Deus. Quando eu estou em dia com esse autocuidado, eu me sinto mais paciente. Eu me torno mais paciente, eu me torno mais disposta. E para desmamar, eu preciso de disposição e de energia e de paciência. Você está entendendo por que que o autocuidado, ele é importante, ele é fundamental no processo de desmame? Não tem como, gente. A gente conseguir esse processo com a leveza, com a gentileza, com o amor, com o respeito que a gente tanto preza, se a gente não se cuidar, se a gente não se olhar. Então, o autocuidado, ele é um meio para você se abastecer, para você trazer mais paciência, para você trazer mais energia e mais disposição para a tua vida, para poder lidar com esses momentos desafiadores que o desmame vai te apresentar. É na hora do choro, né? Na hora que teu filho estiver chorando, na hora que ele quiser o peito ali, vai ficar chorando. Então, o autocuidado, ele é fundamental para isso, tá? Como? Como que vocês vão praticar o autocuidado? Gente, são coisas simples, tá? Não vai dar para eu entrar em detalhes aqui nesse momento. Já fiz uma live falando sobre autocuidado, também uma aula, tá no YouTube, tá aqui no feed do Instagram. Então, vocês podem procurar essa live por lá, que eu falo mais sobre o como, tá? Agora, se você quiser um passo a passo, mais ainda desenhadinho para você, tem o meu desafio, o Cuidar-se para Cuidar. É isso, meus amores, que eu tinha para falar com vocês. Beijo enorme para você. Fica com Deus e até a nossa próxima aula.